Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos iniciar mais um módulo. Esse módulo está fantástico, porque nós vamos estudar sobre as parábolas de Jesus. Nós falamos sobre as parábolas no estudo sobre o reino de Deus, mas não falamos de cada uma delas. Falamos sobre as parábolas do reino. Agora, nós vamos entrar para estudar as parábolas de Jesus. Nós vamos falar de todas as parábolas? Não. Por quê? Se a gente pegar John MacArthur como nossa fonte, ele vai falar ali que são 48 parábolas. Nós vamos pegar as principais. Então vão ser 16 aulas. Na última aula eu dou uma explanada geral em todas as parábolas, né? Então vamos lá. Por que Jesus ensinava sobre parábolas? Porque você, como seminarista, como estudante da Bíblia, você precisa entender isso. Por que Jesus ensinava sobre parábolas? Então, para a gente definir, responder essa pergunta, por que Jesus ensinava como parábola, vamos definir o que é uma parábola. Parábola vem do grego parabolê, e significa o quê? Literalmente, colocar de lado de. Então, a parábola, ela é uma forma de comparar uma verdade espiritual com uma realidade conhecida. Então, parábola, ela é, uma narrativa curta, figurativa e intencional que vai usar elementos do cotidiano para revelar verdades profundas sobre Deus ou sobre o seu reino. Então, Jesus vai usar histórias simples, mas carregadas de significados eternos. Isso para quê? Para que os ouvintes humildes compreendessem a mensagem. Então, a parábola não é propriamente uma pintura bonita, não? Ela era, eu posso chamar assim, de uma faca afiada. Por quê? Porque ela dividia os ouvintes. Quem ouvia a parábola com a mente via apenas uma história. Quem ouvia com o coração encontrava o reino. Então nós vamos olhar para Jesus de uma forma simples para você entender. Jesus foi um contador de história. Então Jesus, ele usa histórias, mas essas histórias carregam o peso da eternidade. São histórias que tinham o poder de confrontar, tinham o poder de salvar, tinham o poder de revelar e transformar. Então é muito interessante quando a gente começa a entender. Mateus capítulo 13 é o momento que Jesus começa a ensinar sobre parábola. No verso 9 vai dizer assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nós vamos perceber que a decisão de Jesus de ensinar sobre parábolas é muito interessante. Vamos lá. Jesus, ele não começa o ministério ensinando por parábolas. Não. Até Mateus capítulo 12, Jesus falava abertamente. Jesus falava com clareza. Jesus ensinava como um verdadeiro intérprete da lei, como um verdadeiro rabi, um mestre da lei. Só que após a rejeição, crescente dos líderes religiosos, é que Jesus toma a decisão de ensinar por parábola. Isso acontece logo depois que ele é acusado de blasfêmias contra o Espírito Santo. E ali Jesus altera deliberadamente o seu método. John MacArthur, ele escreve sobre as parábolas de Jesus, um livro sensacional, John MacArthur. Ele mostra que esse momento onde Jesus muda a forma de ensinar é uma virada decisiva. É uma virada que Jesus agora ele vai falar às multidões, mas ele fala em parábolas. Então, essa mudança de Jesus foi um ajuste pedagógico. Um ajuste pedagógico. E foi só pedagógico? Não, mas ela também é uma resposta teológica. Então tem um foco pedagógico e um foco teológico. Wayne Grudem, na sua teologia sistemática, ele vai falar que a revelação divina nunca é neutra. Então, a revelação divina, ela ilumina o coração quebrantado, mas também ela vai endurecer o coração que rejeita. Então, assim, quando Jesus adota parábolas, Jesus passa a revelar o reino apenas aos que realmente o desejam. Então, quando Jesus vira a chave e começa a ensinar sobre parábola, então esse ensino vai endurecer o coração daqueles que rejeitam, mas vai transformar
aqueles que realmente o desejam. Então, a parábola era uma forma de Jesus ocultar o ensino daqueles que decidiram resistir. E aqui, nessa introdução, está a chave para você entender por que as parábolas não são apenas histórias espirituais, são muito mais do que isso. Porque elas são um instrumento de discernimento, de juízo e também de graça. Vamos entender isso melhor. As parábolas, elas revelam o mistério do reino de Deus aos humildes. Então, a resposta inicial de Jesus, ele vai dizer assim: a vocês foi dado a conhecer os mistérios do reino. Então, por isso que quando nós falamos aqui sobre o reino de Deus, nós falamos das parábolas do reino. Então, Jesus revela que o entendimento, ele não é fruto de inteligência, ele não é fruto de esforço humano, ou seja, de muito estudo, mas é uma graça concedida. A vocês foi dado, né, a conhecer os mistérios do reino. Então, quando ele usa esse verbo foi dado, mostra que a compreensão do reino é um presente. Então, não é uma conquista, é um presente dado por Deus. O Wayne Grudem ele vai dizer que o tema com a doutrina da iluminação do Espírito Santo, ele vai dizer assim: o homem natural não pode discernir coisas espirituais. Elas precisam ser reveladas por Deus ao coração. Então ele fala isso citando 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Por isso que Jesus disse: a vocês foi dado, ou seja, parte de Deus. Então as parábolas, elas funcionam como chaves espirituais. Ela abre a porta, né, para quem se inclina, para quem tem o desejo de conhecer, mas elas permanecem indecifráveis para quem tenta, através da soberba, ir até Jesus. John MacArthur reforça algo sobre as parábolas. Ele diz assim: elas esclarecem a verdade somente para quem tem ouvidos para ouvir. Então, não é a complexidade, né, que impede algumas pessoas de entender a parábola. Não é a complexidade, mas é o orgulho. Porque a pessoa simples, mas com o coração aberto, ela entendia. E o reino sempre se mostrou, se revela aos humildes. Deus vai dar graça aos humildes, Deus vai resistir ao soberbo. Então, seja pecadores, seja mulheres, seja publicanos, crianças, gente sem prestígio, famintos, né, viúvas, a parábola, ela é revelada a esse que é humilde. Então, não é o intelecto que faz entender, é a humildade. Então, a parábola não acrescenta dificuldade. Ela apenas torna impossível que uma pessoa arrogante se aproprie da verdade do reino sem um quebrantamento. Então, as parábolas, elas funcionam como um juízo contra a religiosidade, né? Essa religiosidade que rejeitava Cristo. Então, para entender a profundidade dessa mudança, Jesus vai citar Isaías capítulo 6, verso 9 e 10. E ele cita trazendo essa realidade. Ele não está simplesmente comentando o estado espiritual do povo. Ele está cumprindo uma sentença profética. Deixa eu ler para você Isaías, é importante. Isaías capítulo 6, verso 9 e 10, que diz assim, ó. Ele disse: vá e diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebem. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então, ele vai citar Isaías como um cumprimento dessa sentença profética sobre o povo. Então, aqueles que rejeitaram os ensinos explícitos, agora vão ouvir as parábolas, vão ouvir as histórias e não lhes será permitido, né, o entendimento. John MacArthur diz assim: a razão principal pela qual Jesus adotou as parábolas era esconder a verdade dos descrentes e de corações endurecidos. Então a parábola, portanto, ela tem uma dupla função: revelar os que têm fome, mas trazer julgamento, juízo aos que rejeitam a luz. Por isso que o Wayne Grudem, ele confirma isso explicando que a cegueira espiritual não é apenas incapacidade,
mas ela é consequência ativa do pecado, da resistência voluntária à revelação de Deus. Então, é isso que a gente vê com os religiosos ali no tempo de Jesus. Então, a parábola, ela é como se fosse um labirinto arbitrário. Ela é o espelho que confirma o estado do coração. Então, Jesus não esconde de quem quer ver. Não. Se a pessoa tem fome, Jesus vai saciar a fome. Se ela tem sede, ele vai saciar a sede. Agora, ele vai se esconder de quem não quer ver, de quem não tem essa fome. Então, essa ocultação é um ato de misericórdia. Vou te explicar. MacArthur ele vai lembrar que quanto mais alguém resiste à verdade, mais será a sua culpa no dia do juízo. Então, quando Jesus oculta a verdade em símbolos, Jesus evita que os rejeitadores acumulem condenação ainda maior. Então, é um ato de misericórdia. As parábolas, elas transformam aquilo que é comum em janelas para o reino de Deus. Eu sou encantado pela forma que Jesus ensina por meio das parábolas. Então, embora escondam, né, a parábola da incredulidade, as parábolas também revelam em profundidade extraordinária. Então, para quem é incrédulo, ele não vai entender. Para quem tem sede e fome, vai ter uma revelação extraordinária. Por isso que MacArthur vai dizer assim, ele define a parábola como imagem verbal engenhosamente simples, que vai conter o quê? Lições espirituais profundas. Então, Jesus vai pegar elementos que todo mundo conhece, semente, pescadores, fermento, moedas, pastores, e com eles, Jesus vai abrir janelas para os mistérios eternos. Gente, isso aqui é muito lindo, né? Então, o que nós temos? Jesus pega, né, aquilo que é uma revelação geral, né, e em cima dela ele traz a revelação especial. Pastor, o que é revelação geral? O que é revelação especial? No início do ano nós tivemos essa aula. Volte lá, volte lá. Então, vou explicar. A revelação geral é aquela que todo ser humano pode ter. A revelação especial é aquela que você só pode ter através de Cristo. Então, a pedagogia de Jesus é o encontro entre o céu e o chão. Então, é uma escolha que Jesus fez estética. Não só estética, na verdade, não só estética, mas missional. Ele quer alcançar aqueles que têm fome, aqueles que têm desejo. Então, se o reino é real e vivo, não, ele deve ser reconhecido na vida real. E é isso que Jesus faz por meio das parábolas. Ele traz o reino de Deus para aquilo que é do cotidiano. Então, o Deus que reina sobre todas as coisas, ele pode transformar tudo em uma metáfora do reino. Então, as parábolas, o que elas são? Elas não são um escapismo literário. Não. Elas são convocações para enxergar Deus a partir da terra. Então, nas coisas ordinárias, nas coisas comuns do dia a dia, nos movimentos das almas, nas decisões morais, ali é colocada a lente que vai mostrar a presença do reino de Deus na vida comum. Então, as parábolas, elas separam ouvintes superficiais de discípulos verdadeiros. É isso que Jesus faz por meio da parábola. Então, apesar da simplicidade exterior, as parábolas funcionam como um teste espiritual. Por quê? Porque elas revelam não apenas a verdade, mas ela revela o tipo de ouvinte. E nós vamos ver isso aqui nas próximas aulas. Então, a multidão que gostava de milagres, ela dispersa quando precisa pensar, porque ela só quer milagre. E aí os fariseus que achavam muitos profundo ficam irritados com a simplicidade de Jesus. E aí os discípulos é que vão fazer pergunta, que define o verdadeiro seguidor. Eu sou um estudioso, vários cursos de teologia, e realmente se a gente não cuidar do nosso coração, a gente fica soberbo. E Deus se revela nas coisas simples, e as parábolas é esse exemplo. Por isso que os discípulos, com o coração aberto, a Bíblia vai dizer que Jesus explicava para eles as parábolas, né? Então, a pergunta que os discípulos faziam para Jesus é muito mais do que dúvida, é fome. E é por isso que Jesus vai revelar a eles, porque Jesus vai saciar a fome.
Então, é muito mais do que uma curiosidade, é o discipulado. Então, os discípulos voltavam, perguntavam, buscavam significado, enquanto a multidão se satisfaziam com a superfície. Eles não queriam ter essa revelação, né? Então, nós precisamos entender que quando nós temos uma disposição em buscá-lo, ele vai se revelar. Então, a parábola, ela servia para julgar não apenas os fariseus, mas julgar também a superficialidade daqueles que seguiam Jesus apenas por conveniência, apenas pelos milagres. Por quê? Porque Jesus não quer fã, Jesus quer discípulos. E a parábola, ela vai expor quem é quem. Então, as parábolas, o que elas exigem? Elas exigem uma decisão de ouvir, de crer e de obedecer. Então, as parábolas nunca foram neutras. Nenhuma das parábolas de Jesus foi neutra. Então, Jesus, ele termina muitas dessas parábolas com um chamado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse chamado, ele é uma convocação que vai exigir 3 respostas. A primeira delas, ouvir com atenção. Então, ouvir com atenção quer dizer que quer inclinar o coração. Por quê? Porque ninguém entende parábola ouvindo apenas com o intelecto. O coração tem que se prostrar. E precisa crer com rendição. As parábolas mostram isso. Porque a parábola sempre aponta para o reino. E o reino exige fé. Não tem como eu acessar esse reino sem fé. E a terceira coisa, obedecer com prontidão. E as parábolas vão trazer isso. O Wayne Grudem, ele vai dizer que o conhecimento bíblico, ele é sempre prático. Guarde isso. O conhecimento desse livro é prático. Se o seu conhecimento não está levando uma prática, meu irmão, volta para o início, começa de novo. Porque o conhecimento tem que ser prático. Se o conhecimento não está produzindo obediência, está errado. Então, não é um conhecimento verdadeiro que você tem, porque ele só é verdadeiro quando ele gera prática. E a parábola vai exigir dos ouvintes um alinhamento. Um alinhamento. Exigia dos ouvintes um reposicionamento. Opa, eu estou errado, deixa eu consertar. E isso gerava transformação. Por isso que MacArthur ele vai dizer que as parábolas nunca foram entretenimento. Jesus não contava parábola, uma historinha para entreter o povo, mas era um confronto espiritual. As parábolas de Jesus eram um convite ao arrependimento. As parábolas de Jesus eram a porta para o discipulado. E era também uma sentença para aqueles que rejeitam. Eu quero terminar essa primeira aula dizendo para você, as parábolas é o lugar onde o reino testa o coração. Então, quando Jesus decide, a partir do capítulo 13 de Mateus, 12, 13, ele decide ensinar por parábolas, né? A força das parábolas ali está no fato de que elas dizem tudo sem dizer tudo. Como assim? Elas vão revelar apenas o que o coração está disposto a perceber. Se o coração não está disposto, não vai ter entendimento. Por isso que Jesus vai esconder dos sábios, os sábios que eram sábios aos seus próprios olhos, Jesus vai esconder deles a revelação e vai revelar apenas aos humildes. Exatamente o que o Pai determinou, né? Então você precisa entender isso. Deus sempre vai resistir aos soberbos, né? E ele vai dar graças ao humilde. Então aquele que era soberbo, que achava que conhecia muito, as parábolas deixavam eles assim confusos. Mas o simples, com o coração aberto, a parábola vinha com revelação. Então, a pergunta que tem que ser feita após a parábola é, você entendeu a história? Por quê? Porque se você não entendeu a parábola, é porque o coração pode estar muito orgulhoso. Porque a parábola, ela não vai julgar o intelecto, a mente, ela vai julgar o coração. Isso que nós precisamos entender. Nós vamos mergulhar nesses dias nas parábolas. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos falar da primeira parábola. Eu peguei as principais, as maiores, as mais conhecidas. Amanhã eu vou falar sobre a parábola do semeador, o coração que recebe a palavra. Porque ao estudar a Bíblia, você precisa ter um olhar para as parábolas diferente. E aí você vai entender, à medida que você lê a Bíblia, por que Jesus
explicava as parábolas abertamente para os discípulos e não para a multidão. Porque a multidão, ela só buscava Jesus pelo interesse, pelos milagres. Isso é tão importante, porque eu termino essa aula te fazendo uma pergunta. Por que você está servindo a Deus? Será que você não pode estar trilhando um caminho igual do povo e vindo para o interesse, pelo aquilo que Ele pode fazer na sua vida? E aí, seu coração se fecha para as revelações que Deus tem para você. Deus é um Deus simples. As revelações, elas são para aqueles que têm um coração simples. Quando eu comecei a estudar teologia, eu pensei, lendo muitos livros, e eu não estou dizendo que você não deve ler, você deve ler, leia muito mesmo, leia. Mas a revelação, ela não vem pela quantidade do seu intelecto, mas sim pela humildade do seu coração. E quando Jesus decide ensinar por parábolas, ele faz essa separação. Aqueles que são humildes, ele revela o reino. Aqueles que são soberbos, ele fala em parábola e eles não entendem nada. Então eu quero aqui abençoar a sua vida. Nós começamos uma nova jornada e nós vamos caminhar juntos, passando pelas parábolas de Jesus, porque isso vai te dar uma base sensacional. Então eu quero abençoar a sua vida. Eu te encontro aqui amanhã, se Deus permitir, para mais uma aula.